Muito bom dia! Muito bom dia, pessoal! Estamos aqui ao vivo e a cores. Para você que está aqui, um feliz ano novo! Hoje é dia 1º de janeiro de 2025. Olha só, entramos em um novo ano, estamos aqui reunidos, né, pela graça de Deus. Então a gente está aqui, estou muito feliz, né? Quem está aqui já está cumprindo a sua promessa de ano novo. Então essa aqui é a minha promessa de ano novo. Já comecei cumprindo ela. A gente vai maratonar durante 31 dias aqui neste canal, nesta live. Serão 31 dias seguidos que estarei junto com vocês aqui. Mas muito legal, muito bacana, né? Como é que passaram aí o ano novo? Muitos fogos. Aqui em casa foi muito bacana também, a gente recebeu bons amigos, convidados, tivemos uma ceia fartíssima. Então nós estamos aqui, entramos orando aqui também. Então foi muito legal, muito bacana esta passagem de ano. Espero que todos vocês também tenham feito, né, uma bela de uma passagem aqui. Para mim tudo isso é novo, então já adianto e peço desculpas caso tenha alguma falha, mas tentarei fazer o meu melhor e é para isso que eu estou aqui, para também aprender como é que funciona toda essa parte de rede social, de live, como é que é bom, se a luz tá boa, se não tá, se o som tá bom, se não tá, se a música tá bacana. Então a gente vai tocando desta maneira. Eu trouxe aqui bastante conteúdo, bastante colinha que eu preparei aqui para vocês, para me ajudar a também passar um conteúdo legal, conteúdo bacana que possivelmente vai agregar à sua vida ao longo desses 31 dias. Então a gente começou às 7h07 da manhã e isso vai ocorrer durante esses 31 dias, né? E você está no lugar certo para começar o dia com sabedoria e propósito. E aqui eu quero trazer um pouquinho o porquê desta obra aqui, por que eu acabei escolhendo esse horário das 7h07 da manhã. E deixa eu te contar algo que foi muito especial para mim, né? Imagine que no início do dia, quando tudo ainda tá quieto, um momento perfeito para refletir, alinhar os pensamentos e buscar propósito na vida. Então eu gosto de acordar mais cedo até do que isso e acabo fazendo o meu devocional. Mas eu entendi que esse horário das 7h07 da manhã tem um significado mais profundo, né? E que posso trazer aqui para você um pouquinho desse racional. Eu aprendi algo curioso sobre o número 7 na Bíblia, né? Ele representa praticamente 3 grandes coisas, né? Plenitude, perfeição e uma obra completa de Deus. Esse número, né, ele parecia falar comigo como se fosse um lembrete de que Deus queria completar algo dentro de mim. E quando eu cheguei e li Provérbios durante 4 meses seguidos, então eu cheguei a fazer do 1 ao 31 durante 4 meses. Então isso passou, eu terminava no 31, voltava no 1 de novo e passei 4 meses lendo
Provérbios, e foi uma mudança de chave muito grande. E o que ficou praticamente gravado no meu coração, e que o ano de 2024 eu levei isso a meio ferro e fogo, que eu trabalhei em cima de uma palavra que foi me dada num desses estudos, desse meu caminhar com Cristo, que foi Provérbios 4, de 5 a 9, com ênfase no Provérbios número 7. E a cada leitura que eu fazia dos Provérbios, Deus meio fazia o trabalho dele, que ele moldava a minha mente, e isso praticamente começou a mudar tudo na minha vida, né? Na minha vida pessoal, na minha família e até no meu trabalho. E eu descobri nesse caminho que o segredo para viver com propósito está em começar o dia com o coração e a mente conectados ao Criador, esse cara aqui que está atrás de mim. Então, tem um significado, né? O número 7 é o número da plenitude, da perfeição de Deus. Os 2 7 simbolizam a graça divina sobre nossas vidas ao abrirmos os olhos, ao acordarmos, né? E o 7 me lembra que todas as manhãs a gente tem 2 escolhas, né? A primeira é começar no piloto automático, como normalmente em sua grande maioria as pessoas começam, ou começar com um propósito, buscando a sabedoria para viver um dia pleno, né? Eu acho que todos procuram esse caminho, viver com propósito e buscar sabedoria no final das contas, né? E essa é a promessa que eu faço para você, que cada live aqui seja um momento em que nós dois, ou nós todos aqui juntos, a gente vai adquirir sabedoria, porque é isso que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria para a gente começar, né, o dia com clareza, com força de mentalidade, e que seja um espaço onde Deus fale no seu coração, né, e onde a gente possa juntos aqui alinhar nossa mente ao propósito dele. Então, se você já está aqui, eu quero que você pegue um papel, uma caneta, a sua Bíblia, ou até mesmo a tua Bíblia online, um copo de água, ou se quiser, uma xícara de café, como eu aqui, e a gente vai caminhar um pouco para a gente já startar essa nossa live. Eu também não quero ser muito comprido nessas lives para que você não fique tão preso assim. Eu sei que todo mundo tem as suas atividades, não nesse primeiro dia do ano, que eu sei que é um pouco mais difícil as pessoas estarem aqui, mas sem problema algum, a gente vai ao longo do tempo respeitando um pouco mais o horário e sendo mais coeso aqui na minha fala também e na nossa troca de ideia, né? Agora o que é o livro de Provérbios, né, de fato, né? O livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão. Ele foi filho do rei Davi com Betseba, né? Ele foi dado esse reinado um pouco antes do rei Davi falecer, e ele tinha apenas 12 anos quando ele recebeu essa graça do pai, do rei Davi, né? E eu até tenho uma curiosidade aqui para vocês, o que me despertou a ler o livro de Provérbios foi esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho eu posso estar deixando o link depois na minha bio para vocês adquirirem, caso vocês desejem, né? Vocês podem entrar ali na Amazon e pegar ele. E aqui nesse livro aqui ele já começa com testemunho, né? Que é bem bacana,
consoante a como o rei Salomão ele foi dado esse reinado, né? Por isso que todo mundo bate em cima, como ele foi um cara extremamente inteligente. Ele foi considerado e ainda é considerado o maior líder nacional, pacificador, administrador, conselheiro e sábio hebreu de todos os tempos. E quando a gente pega, e foi um dos homens mais ricos, né, da época, e seria considerado um dos homens mais ricos da nossa atualidade. Salomão ele escreveu mais de 3.000 provérbios, para vocês terem uma ideia. E na Bíblia está compilado apenas 31, que foram os 31 que Salomão escolheu para ser posto, ou ser exposto, né, com sua sabedoria. Então ele tinha uma capacidade intelectual muito grande, e isso foi evidenciado no primeiro livro dos Reis, ali no versículo 4, no capítulo 4, versículo de 29 ao 32, que ali ele afirma também a sua inteligência e afirma que ele escreveu os 3.000 provérbios. Então, pensa que o cara escreveu mesmo, né? Então aqui é um livrinho bem bacana, que conta um pouquinho da história de Salomão, né? E por que ele recebeu essa graça de Deus. Diz na história que Deus apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria, né, de fato. E todo mundo, se você tem aí um gênio da lâmpada, não que Deus seja o gênio da lâmpada, mas imagine se você tivesse um encontro com ele, o que você pediria? E Deus então apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria. E Salomão pediu apenas sabedoria e conhecimento para poder julgar, né, com probidade o grande povo de Israel, né? 1 Reis 3:9 e 2 Crônicas 1:10. Então Deus disse que por ele não ter perdido riquezas, bens, honras e vitórias sobre os inimigos, lhe seriam concedidos mais bens, sabedoria, conhecimento, riqueza e honras de qualquer rei do passado e do futuro. Então ele foi agraciado porque foi sábio em pedir para Deus. Então, cara, era fera demais, fera demais. E como é que o livro de Provérbios é um guia prático para nos ensinar como a viver bem, né? Depois que eu comecei a ler e a interpretá-lo e a estudar, de fato, teve uma melhora muito grande na minha vida em termos de você saber se posicionar, você entender a sua identidade, né? Você consegue raciocinar e fazer as escolhas certas de fato e evitar caminhos aí meio tortuosos, meio de tolice, né? E eu quero trazer aqui para vocês que o livro de Provérbios ele é dividido em 3 partes praticamente. Do capítulo 1 ao capítulo 8 é um convite à sabedoria. Do capítulo 9 ao 24 é o código de sabedoria, os códigos de sabedoria, né? Muito importante essa fase do capítulo 9 ao 24, e os capítulos 25 ao 31 são considerados os comportamentos do nobre. Então, aqui eu acabo dividindo ele praticamente em 3 partes. Então, capítulo 1 ao 8 é um convite à sabedoria, capítulo 9 ao 24 é o códigos de sabedoria, e do capítulo 25 ao 31 é o comportamento dos nobres. Agora, o que eu queria fazer? Qual é a dinâmica que eu queria trazer aqui para nós? Que a gente lesse junto cada provérbios, né? Cada capítulo aqui que a gente for
for ter. Eu trouxe, normalmente eu tenho trabalhado com a King James, essa é a minha Bíblia aqui, e eu trouxe até para facilitar a leitura a Bíblia da minha filha Pietra, que é uma nova tradução da linguagem de hoje, fica fácil também para a gente entender, e eu vou começar a ler por ela, que tem uma linguagem um pouco mais facilitada. Então vamos lá, Provérbios 1, vamos começar com o versículo 1, né? O valor dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os homens a serem ajuizados. Esses provérbios aumentaram a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados, que compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Por ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Pessoal, eu quero que vocês peguem um marca-texto, caso for necessário, e você marque qual versículo que chamou mais a tua atenção nessa nossa leitura como um todo. Vejam só que aqui ele já dá o primeiro conselho para que a gente aprenda. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse é um versículo mais famoso do Provérbios 1, né? E é a base de todo o livro. E o que significa o temor do Senhor, né? Não é uma evidência de medo, é reverência, obediência e dependência de Deus. Agora, se você pensar aqui comigo, você tem colocado Deus no centro das suas decisões? Pode escrever aí no chat caso você deseje, ou até escrever quando você grifar aí na tua Bíblia: eu escolho temer a Deus, porque esse é o primeiro princípio, é o primeiro aprendizado que Provérbios já dá logo na lata aqui nossa, né? É muito importante isso, e eu quero trazer outro que a gente passou aqui, mas também é bastante importante. Esses provérbios aumentam a sabedoria do sábio. Então é Provérbios 1, versículo 5. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Salomão nos ensina aqui algo fundamental. A sabedoria começa quando a gente aprende a ouvir. Sabe aquele ditado de nós temos uma boca e 2 ouvidos? Então, acho que isso acaba sendo verdadeiro. Vamos continuar aqui, ó. Conselho para os homens, versículo 8. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riqueza e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubamos. Filho, não ande com gente desta laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal
estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Versículo 20. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto, assim: gente louca, até quando vocês continuarão esta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vou procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morreram porque rejeitaram a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Então esse é o Provérbios 1. Provérbios 1. A gente acabou lendo aqui. Eu destaco nessa leitura como um todo praticamente três versículos aqui. Eu destaco o número 5. Número 5, se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Orientação. Se você quiser escrever aí, escreve no chat aí, assim, ó, eu escolhi ouvir com sabedoria. E o outro versículo que eu destaco aqui, que seria muito legal, que é a base desse livro aqui, é o versículo 7. Versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Você pode escrever aí no chat também, eu escolho temer a Deus. E outro que eu gosto de pontuar, que foi o último versículo deste livro, que é o 33, mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada, de nada. Então, outra coisa que você pode escrever aí no chat ou anotar do lado da sua Bíblia, eu escolho viver em segurança. Então, essa é a reflexão, versículos 5, 7 e 33. E o Provérbios 1, ele nos apresenta uma escolha clara: viver pela sabedoria, alinhado com Deus, disciplinado e intencional. E seguir a insensatez, né? O que é a reflexão que a gente faz aqui? Ele apresenta essas duas escolhas, né? Viver pela sabedoria e seguir a insensatez. Se viver pela sabedoria é esse alinhamento com Deus, ser disciplinado, ser intencional. E se você escolher viver pela insensatez, é aquela coisa de ser impulsivo, desordenado, bagunçado e até mesmo destrutivo. Então, qual é a decisão que você vai tomar hoje? Viver pela sabedoria ou seguir insensato? Nós estamos começando um ano, o ano de 2025,
escolha pela sabedoria. É a melhor escolha que você pode fazer neste começo de ano. E aqui eu trago até uma pergunta que você pode estar se fazendo e se fazer também. Qual decisão você mesmo que está aqui comigo, precisa tomar hoje com sabedoria? Você pode escrever assim, ó, no chat, eu preciso de sabedoria em. Aí você escreve em que você precisa de sabedoria. E hoje eu te convido também a colocar em prática o que a gente acabou lendo aqui, que é Provérbios 5, 7 e 33 como destaque. E antes de qualquer decisão hoje que você for fazer, ore e diga: Senhor, guia-me com a tua sabedoria. Você vai estar pedindo a Deus para que Ele te traga discernimento, que abra seus olhos, que você acabe escutando Deus falar com você e te trazendo sabedoria neste teu caminhar. Se você quiser e tá aí com papel e caneta aí, com uma caneta marca-texto, marca aí o versículo base, que é o 1, né? Provérbios 1 e versículo 7, que é praticamente uma obra de arte e que você pode estar lendo mais tarde ou a última hora que você for dormir. Hoje você pega e dá uma relida nessa passagem. E se você quiser fazer com que eu consiga atingir mais pessoas e estar aqui com você, né, mais animado aí, se você quiser compartilhar essa live com mais alguém, você tem aí um símbolo de aviãozinho e você pode estar compartilhando aí com as pessoas o que você está aprendendo aqui. E se você tiver um comprometimento, você também pode me deixar aí um recado no direct que eu acabo respondendo um a um. Então aqui a gente acaba até se encerrando. Eu trouxe uma reflexão aqui, eu vou trazer uma reflexão toda vez que eu for terminar a nossa live. É uma reflexão estoica. Eu acabei comprando um livro aqui de 365 reflexões estoicas aqui, e a gente já tem o 1º de janeiro. E eu quero ler aqui para vocês entenderem aqui se fala com a gente. Vou ler aqui, é uma passagem, né, do filósofo Epiteto, né? Se você voltar sua atenção para as coisas exteriores, para o prazer de qualquer pessoa, esteja certo de que terá arruinado o seu propósito de vida. Contente-se então em ser sábio, e se você deseja parecer assim para alguém, pareça assim a você mesmo, e isso lhe bastará. Eu acho que essa passagem de Epiteto aqui, com essa filosofia estoica, dá uma fechada de racional naquilo que a gente leu hoje, né? Do que a gente leu hoje em Provérbios 1. Então, pessoal, esse é a live, é mais ou menos esse jeitão que eu vou acabar levando para a gente ir aprendendo um pouco mais sobre o livro de Provérbios, que fez uma mudança muito grande na minha vida, e eu espero que 2025 seja um ano de muito aprendizado, que a sabedoria fale com você, que o desenvolvimento pessoal também faça parte da sua vida aí em 2025, que a gente sempre tem que estar pensando em evolução, tá bom? Então eu deixo aqui um grande abraço, um grande beijo, muito obrigado por quem participou, esteve aqui com a gente, comigo aqui online, nesse 1º dia de 2025. Então, pessoal, deixo aqui um grande abraço e um feliz ano novo!